Glória seja dada ao nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Deus eterno. Mas como está escrito, isso é maravilhoso. As coisas que os olhos não viram e ouvido não ouviram e não subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. A Bíblia diz no livro de Tito, Deus que não pode mentir, prometeu, desde a fundação do mundo, a reconciliação do homem com ele. É a vontade de Deus que todo homem volte para ele depois da morte do corpo. Essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é a vontade do homem. Por isso Jesus disse, por isso que Deus disse que a vontade do homem, de Deus, é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da luz do Evangelho. Mas, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento do homem, para que ele não entenda, não compreenda, não veja a luz do Evangelho que é Jesus Cristo, que é a vida. Ele cega. A Bíblia diz que a nossa luta, da nossa milícia não é carnais, mas sim poderosas, espirituais. Essa luta é travada na mente do ser humano. Sem a renovação da mente, que é uma parte da alma, está ligado com a alma, o homem fica em mais lençóis. Uma mente limpa e uma mente suja. Uma mente suja tem semente lá na mente dele do diabo. O diabo bota a semente má na mente de um homem. Mesmo de Deus, viu, irmão? Por isso, nas nossas mentes, devemos entender se é pensamento do diabo ou de nós mesmos. Porque nós temos o nosso querer. Nós temos nossa vontade própria, irmão. Glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. Em João 14:3, a Bíblia diz que Jesus disse assim para os discípulos: eu vou para o céu, vou preparar lugares para onde eu estiver, vós estarás também. Eu vou na frente preparar o vosso lugar. A Bíblia diz lá no livro de Atos que Estevão, quando estava sendo apedrejado, Deus abriu os olhos dele e ele contemplou essa verdade. Eu vejo o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Essas verdades Jesus preparou para você, para mim, para o corpo de Cristo.
para a igreja de Deus, que é chamado corpo de Cristo, é chamado igreja de Deus. Isso é maravilhoso. Glória seja dada a Jesus. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo revelou ao servo de Deus, Paulo. E Paulo teve lá no paraíso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, ali. Conheço um homem que foi ao terceiro céu, ao paraíso. O paraíso é o lugar das almas salvas por Jesus Cristo. Paraíso. O que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou no coração humano ainda. É o que Deus já preparou para aqueles que o amam, para aquele que deixou o pecado, que não anda mais segundo a vontade e a paixão da carne, mas segundo a paixão, a vontade do Espírito de Deus, que habita no Espírito seu. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo é o mesmo do tempo que ele estava na Galileia, fazendo aqueles milagres maravilhosos. Hoje, Jesus continua vivo, fazendo milagre. O maior milagre que Jesus Cristo quer fazer em sua vida é salvar sua alma. É dar vida ao seu espírito. É começar uma vida nova com você. Andar com você. Ser seu parceiro. Não é para você ter medo de Jesus, irmão. Não. É para você ser amigo dele. Capítulo 15, versículo 14, versículo 16, do livro de João, a Bíblia diz: vós sois meus amigos, vós és meus amigos, são meus amigos. Simplesmente se você fizer o que eu vos mando, acabou. Foi que ele mandou amar o seu próximo como a si mesmo. Foi que ele mandou: siga os ensinamentos dos apóstolos que foram testemunha ocular, como está em a epístola de 1 João, capítulo 1, 2 e 3. Você tem que seguir os ensinamentos dos apóstolos que viveu com Jesus e escreveu. É com isso que você tem que ficar. Tudo que Paulo condenar, você vai condenar. Tudo que Pedro condenar, você vai condenar. E tudo que Pedro e Paulo, Tiago, Timóteo, aprovar, você aprova. É muito simples o Evangelho. Não tem dificuldade no Evangelho. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, versículo 10, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você é salvo. Salvo de quê? Ele lhe salva. Ele salva do pecado. Ele salva do mundo do pecado que tem a natureza de pecado que você tem. Ele vai lhe dar vida que você está morto. Quem está na prática do pecado está morto diante de Deus. Em Romanos 3, 23, porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum homem nesse planeta que ele não tenha pecado. Mesmo o corpo de Cristo.
é sujeito ao pecado e é pecador. Mas não anda na prática do pecado, mas é pecador. Porque é sujeito ao pecado, mora no corpo de pecado. O corpo de Cristo. Jesus Cristo lhe dá vida. Só Ele pode dar essa vida. Porque Ele é a vida. Ele é vida. Ele em você deu vida a você porque Ele entrou em você. Enquanto Ele não ir para o seu espírito não tem vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Salva a tua alma. É você. O Espírito Santo falou ao seu espírito. A decisão é você que tem que tomar. Vou ou não, o Espírito Santo não faz isso por você. O Espírito Santo lhe convence e nos convenceu que nós éramos pecadores. Mas a decisão foi cada um de nós que dissemos, eu quero Jesus. A partir de hoje eu vou servir a Jesus. Essa decisão foi você que tomou. Com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém e amém.